O metrô é um capítulo à parte da mobilidade de Belo Horizonte, mas é destaque pelas limitações operacionais e não pela capacidade de absorção. Apenas 13% dos usuários do sistema público de transporte usam os vagões para ir ao trabalho ou escola. Belo Horizonte hoje não tem 30 quilômetros de metrô. Como é que nós vamos um dia sonhar Belo Horizonte como o londrino sonha Londres? Hoje tem Transporte em Londres e a gente vai cobrir tudo. A gente vai mostrar como que usa, como que flui. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Primeira coisa são as zonas. Então a área bem central do mapa é a zona 1, é onde está a maior parte dos pontos turísticos. É capaz de você nem ouvir inglês aqui. E aí ao redor da zona 1 você tem a zona 2 e assim consecutivamente. Então quanto maior o número, mais fora do centro você está e mais caro você vai pagar pelo seu transporte. Londres tem mais de 400 quilômetros de metrô. Se nós somarmos em Londres, na região metropolitana, os trens que atendem as cidades, nós vamos para mais de 800 quilômetros. Então, como é que um gestor público pode falar sobre solução em mobilidade urbana para a região metropolitana de Belo Horizonte, se nós temos um metrô com menos de 30 quilômetros? Das 5 principais capitais brasileiras hoje, Belo Horizonte é a única que não tem, nesse momento, um metrô em expansão. A única. O metrô completa 30 anos em 2016 e neste tempo houve apenas um pequeno avanço no traçado original até chegar aos 28 quilômetros de extensão. Uma única linha liga o bairro Eldorado, em Contagem, na região metropolitana, à Venda Nova, no vetor norte da capital. Trata-se, na verdade, de um sistema metroferroviário, já que não há nenhum trecho construído sob a terra. Mas, nos horários de pico, o metrô repete o padrão de serviço de outras capitais. A população fica andando aí, amontoada um em cima do outro aí, ó. Sem contar que só vai para um lado, né? Se tivesse mais metrô, seria excelente. No papel, a expansão do metrô prevê a ampliação da linha 1, além de 2 novas linhas que se conectarão a ela. Uma delas seguirá até o Barreiro, a segunda macro-região mais movimentada de BH, com cerca de 300 mil habitantes. A outra pretende unir o centro até a Savassi, zona nobre da capital. O metrô não é solução mágica para os problemas de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. É preciso que o metrô esteja articulado a sistemas inovadores, como o monotrilho. É preciso que o MOVE, que é o sistema de transporte mais adequado por ônibus, por pneus, que ele possa também ser uma espécie de alimentador das linhas troncais. É preciso que tenhamos um bilhete único. É preciso que nós tenhamos também estações mais adaptadas às demandas dos usuários. Que possa haver, por exemplo, em estações, acesso à cultura, que possa haver bicicletários em várias estações que conseguem transportar uma maior quantidade de usuários. Um estudo feito pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, aponta o uso de novos modais e a integração do sistema como caminho para a melhoria da mobilidade da região metropolitana. Segundo dados da pesquisa Origem e Destino, que serviu de base ao estudo do CREA, o número de viagens no modo coletivo caiu de 44% em 2002 para 31% em 2012. Já o transporte individual de carro ou moto aumentou de 18% para 30% no mesmo período. Ainda assim, o tempo médio de quem anda de ônibus é 2 vezes maior do que quem anda de carro. A redução no número de passageiros tem a ver, segundo este especialista, com a qualidade do serviço e o preço cobrado por ele. O transporte é um bem público, não é mercadoria, não é bem de mercado. O preço não se pode estabelecer por oferta e demanda. É igual saúde, é igual educação. O preço não pode excluir pessoas, porque isso é ineficiente. É a mesma coisa que você excluir pessoas da vacinação. Isso é ineficiente. Então, se você vai cobrar vacina e a pessoa só vai tomar se puder pagar, isso põe em risco mesmo os que foram vacinados, porque nenhuma vacina tem 100% de efeito. O custo do transporte impacta na vida das pessoas. Malvina limitou o lazer em família para economizar. O preço da passagem de ônibus em BH é de R$ 13,40. O lazer, uma vez no mês, olha lá.
Aí, O preço da passagem acaba limitando aí. acaba limitando. Meu transporte é R$6,30. Mas esse R$3,40 dá quase que R$600 por mês. Assim não vai sobrar pro leite da criança aí? A mãe tem peito. Malvina não está só. Trabalhadores se valem de outro recurso para que o transporte não pese no orçamento da família. Muitos fazem a pé a segunda viagem, que seria feita de ônibus, para chegar ao trabalho. Você também faz essa economia, acaba fazendo a pé um trecho. Um trecho de meia hora aproximadamente, para ter acesso ao metrô e não onerar mais com o transporte. Mas nem todos têm esta possibilidade. Seu Raimundo é autônomo e pôs no papel o custo para chegar e voltar ao trabalho, que fica longe de sua casa. São 4 conduções, 6 vezes por semana. Eu gasto R$ 326,40 por mês, passagem. Quanto é que sai o seu lanche aí? R$ 3,25. Você poderia comprar com o preço da passagem 100 lanches igual esse aqui. Pesado, né? É pesado, é bem pesado. A relação de preço no serviço público concedido às empresas motivou os atos que culminaram em grandes mobilizações em 2013. Na época, lideranças estudantis e movimentos sociais pediam transparência às planilhas de cálculos que definem um reajuste. Sob pressão, a prefeitura anunciou a redução em 15 centavos. A passagem passou então de R$ 2,80 para R$ 2,65. A desoneração de impostos permitiu o recuo. Hoje, segundo o Sindicato das Empresas, não há ambiente para isso. No segundo semestre deste ano, uma consultoria privada apontou aumento nos custos do transporte coletivo. O estudo foi questionado pela Defensoria Pública, que entrou com uma ação civil pública pedindo transparência ao processo. Como as empresas prestam serviço público, elas têm obrigação de deixar suas contas abertas. Mas a passagem dos ônibus subiu novamente, gerando protestos e conflitos. O aumento de 9,7% nos bilhetes chegou a ser suspenso por uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça. Os movimentos Tarifa Zero e Passe Livre organizaram uma manifestação fechando 2 importantes vias de circulação no centro da capital em horário de pico. Uma catraca foi queimada em sinal de protesto. A PM usou bombas de gás e balas de borracha para tentar dispersar os manifestantes. Um repórter fotográfico do jornal O Tempo foi ferido. Pessoas se refugiaram em um hotel que teve móveis depredados. Tentamos transpassar a barreira, pedir para ir para trás dos policiais. Nós queremos passar para o outro lado. Ninguém ultrapassa. E eu olhei para cima, vi que eram bombas de efeito moral ou gás lacrimogêneo. E nesse momento, quando foi estourada a primeira bomba de efeito moral, os policiais começaram a atirar. E foi quando eu percebi que eu tinha sido atingido por um tiro. Com a Afonso Pena toda bloqueada, e entraram na Rua da Bahia. Então nós demos o ultimato. A partir de agora, se vocês não saírem, infelizmente nós vamos usar de força. Até então nós não tínhamos usado a força. Eles mesmos começaram a nos atacar. Eu fui o primeiro a tomar a pedrada. A partir dessa agressão contra mim e os outros policiais é que nós fizemos a dispersão. Tanto que não tem ninguém machucado dos manifestantes com o uso da força policial. Nos últimos meses, a Prefeitura pôs em prática ações previstas no Plan Mob, projeto que promove melhorias no hipercentro. Terceira fase proibiu conversões à direita no cruzamento das avenidas Afonso Pena com Amazonas, na famosa Praça 7. Diferente das anteriores, com obras nas vias, foi necessário apenas um ajuste fino na sinalização e a reprogramação dos tempos dos semáforos. Um reconhecimento a uma parcela importante da equação que envolve diferentes fatores de mobilidade. Os pedestres, 330 mil, circulam por ali todos os dias. A mudança segue princípios matemáticos de engenharia de tráfego. Segundo estudos da BH Trans, apenas 5% dos motoristas que trafegam aqui nesta região faziam a conversão à direita. Assim, haverá maior fluidez ao tráfego. Ganham também os pedestres. Com os ajustes na sinalização, o tempo médio de travessia das avenidas, que era de 19 segundos, passou para 1 minuto. Priorizar o pedestre é sempre uma boa ideia, não tem nada contra. Generosidade de um motorista, isso é muito bom de se ouvir, hein? Eu sou pedestre também, às vezes. É bom lembrar a todos, né? Ele é bom, sim. Vai só deixar o trânsito de BH mais confuso, mais complicado.
Acho que Belo Horizonte já tem uma fama de ter um trânsito ruim. Eu acho que isso não visa melhorar para ninguém. Com o trânsito cada vez mais garrado, como dizem por aqui, alguns belo-horizontinos aderem às bikes. Apesar dos contornos e montanhas, cresce na capital o interesse por este meio de transporte. Belo Horizonte possui 74 quilômetros de ciclovias. O número representa menos de 2% do sistema viário. O objetivo é que, até 2020, 6% de todos os deslocamentos na capital sejam feitos de bicicleta. Uma evolução lenta, como tudo que envolve mobilidade na capital dos mineiros. E vale lembrar, assim como na saúde do corpo, o bom funcionamento do trânsito depende de bons hábitos cotidianos, atitudes individuais que contribuam para que a mobilidade aconteça. A cidade agradece.